Olá pessoal que sintonizou este canal. Eu sou o José Manuel e a todos saúdo na paz e no amor de Jesus Cristo. Hoje estou aqui para falar dos sinais do fim dos tempos e dar continuidade a esta apresentação dos sinais do fim dos tempos que anunciam a segunda vinda de Jesus e o fim do mundo, ou seja, o fim da destruição deste planeta Terra. Sim, porque se muitos não sabem, este planeta Terra vai ser destruído pelas guerras, pelos grandes cataclismos, por muitas coisas malas que vão acontecer nesta Terra. Mas depois, como eu já disse antes, quando apresentei os primeiros sinais, os sinais menores, disse que depois haverá novos céus, Deus vai criar novos céus e nova terra com um novo sistema climático. Portanto, fiquem contentes com isto. Nesta segunda parte dos sinais de fim dos tempos, eu vou falar dos sinais maiores, ou seja, os sinais que mais se notam. Muitos deles já estão acontecendo e estão sendo noticiados quase diariamente nos canais das televisões dos nossos países. Portanto, estejam atentos. Se querem aprender, saber mais sobre os sinais que estão acontecendo e outros que ainda vão acontecer, peço-vos que fiquem então até ao fim deste vídeo para tomarem conhecimento destes sinais e, se gostarem, no final inscrevam-se neste canal e deixem os seus depoimentos, as suas opiniões, porque isso é muito importante para mim, pois me encoraja a continuar com este tipo de programas. Vamos lá então falar de um dos primeiros sinais maiores. Um dos primeiros sinais maiores que eu tenho aqui escrito nestas folhas, porque eu escrevi, anotei, para não me esquecer deles, para me lembrar no momento em que ia falar destes sinais. Um destes sinais, destes primeiros sinais, está escrito em São Mateus, capítulo 24, no livro de São Mateus, na Bíblia, capítulo 24 e verso 12, que diz: E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado no mundo, o amor de muitos esfriará. Portanto, a multiplicação do pecado no mundo e a violência é um dos sinais do fim do mundo, do fim dos tempos e do fim do mundo, e que anunciam a segunda vinda de Jesus. Que pecados que estão a acontecer no mundo? Eu vou falar apenas de alguns, nomear alguns. O pecado da toxicodependência, da prostituição, o pecado de violações, o homossexualismo, o alcoolismo, os assaltos à mão armada e os assassinatos. Estes e muitos outros, estes são mais um dos sinais que estão a acontecer nos dias de hoje, nos nossos dias, e que estão sendo noticiados quase diariamente, não é verdade? Nós que estivemos atentos às notícias no nosso país, através dos canais de televisão, vemos que estes sinais estão já a acontecer
e vão acontecer muito mais, vão se multiplicar. Conforme o tempo vai encurtando, vão se multiplicar dia após dia mais, infelizmente. Portanto, quando vemos estes sinais, já estamos a ver acontecerem, é mais um sinal de que que estamos no fim dos tempos e que a segunda vinda de Jesus está próxima e que também o fim do mundo está próximo. Um dos segundos sinais maiores também é o surgimento neste mundo, nesta terra, de falsos cristos e falsos profetas. Na Bíblia, neste livro de São Mateus, no mesmo capítulo 24 e versos 5 a 11, mas principalmente o verso 5, diz: porque virão, foi Jesus quem disse aos seus discípulos e para nós também, que no fim dos tempos surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Diz que enganariam a muitos. Portanto, temos que estar alerta. Muitos homens têm intitulado de falsos cristos pelo mundo. E há muitos falsos profetas que anunciam falsas doutrinas e que enganam a muitas pessoas. Portanto, temos que estar alerta, atentos. E muitos estão por aí que estão mais interessados no dinheiro e nas coisas materiais e financeiras do que anunciar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Isto é verdade, não é? Muitos de vocês concordam comigo que isto está realmente a acontecer. Um falso profeta, o que é? É alguém que anuncia alguma parte de verdade, mas também anuncia mentiras misturadas. É como se fosse juntar vinagre com mel. Não é? Estraga tudo. Não fica bom. Portanto, assim é, os falsos profetas anunciam falsas doutrinas e enganam muitas pessoas. Temos que estar alertas. Se eles anunciarem alguma coisa que não está na Bíblia, não vamos aceitar. Portanto, quando vemos estes falsos profetas acontecerem no mundo e os falsos cristos, isto já está a acontecer, sabemos que a vinda de Jesus está às portas e que o fim do mundo também está próximo. Um outro sinal do fim dos tempos é que haverá guerras e rumores de guerras. Vocês podem dizer, mas sempre houve guerras. É verdade. Em todos os séculos. Mas, hoje nos nossos dias, há muito mais guerras pelo mundo e conflitos e rumores de guerras. O que é isto, rumores de guerra? São ameaças. Se vocês bombardearem o meu país, nós também iremos bombardear o vosso. Portanto, vemos isto acontecer. Vemos ali o grande conflito ali no Médio Oriente, nos países à volta de Israel, também na Ucrânia. Vemos o conflito que há. Portanto, estes sinais de guerras e rumores de guerras é mais um sinal do fim do mundo, do fim dos tempos, do fim do mundo e da segunda vinda de Jesus. Estejamos alerta, porque tudo se está a caminhar para por assim dizer, para uma terceira guerra mundial, em que contribuirá, em parte, para a destruição deste planeta Terra. Vamos falar
também vou falar também de outro sinal do fim dos tempos. A Bíblia diz também, em Mateus 24, 7, que haverá fome na terra por causa de muitas coisas, por causa das grandes tempestades, de chuva, inundações, grandes tempestades de neve, e em outros países por causa de grandes secas, e por causa também das guerras, dos conflitos no mundo, haverá fome na terra. Este é um sinal também dos fins dos tempos e da segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas no mundo, principalmente em países da África e em muitos outros países de outros continentes, muitas pessoas estão morrendo à fome por causa de todos estes acontecimentos que eu já tenho falado. Portanto, estes acontecimentos, a fome é mais um sinal do fim dos tempos. Os preços das coisas, aumento dos combustíveis, e isto traz escassez, não é verdade, de comida, de alimentos, e traz fome, traz necessidade à humanidade. É mais um sinal do fim dos tempos e que anuncia a segunda vinda de Jesus e do fim do mundo. Sejamos alerta às notícias, a cada notícia destes acontecimentos no mundo. Um outro sinal que está a acontecer já e que vai acontecer ainda mais, quanto mais para o fim dos tempos, mais acontecerá na Terra. Haverá muitas pestes na Terra. Sempre houve muitas pestes na Terra, através dos séculos, dos anos, como a malária e outras pestes. Ainda há poucos anos, há 2 ou 3 anos atrás, não é? Tivemos o Covid-19, uma grande peste que praticamente atingiu quase todos os países do mundo. Mas outras novas pestes virão a este mundo. Portanto, temos que estar alerta, porque isto, as pestes, é também mais um sinal do fim dos tempos e da segunda vinda de Jesus e do fim do mundo. Um outro sinal de que eu vou falar, e que a Bíblia fala que iria acontecer, também diz que nos dias anteriores à segunda vinda de Jesus seria como nos tempos de Noé e de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão, que saiu também da terra prometida para a terra que Deus tinha prometido. Ele saiu da terra em que vivia para a terra prometida de Canaã e foi viver em Sodoma, este sobrinho de Ló. Foi Ló, sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz que o próprio Jesus disse que antes da sua vinda seria como nos tempos de Noé e nos tempos de Ló. O que é que acontecia nos tempos de Noé? Nos tempos de Noé, diz que as pessoas
comiam, bebiam, casavam e construíam, edificavam, mas não queriam saber nada das coisas de Deus. O que isto quer dizer? Que as pessoas estavam viradas apenas para as coisas materiais, para as coisas terrenas, e não se importavam com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, com a sua vida futura, a vida eterna, a vida após esta vida física. Não se importavam, se envolviam-se e buscavam estas coisas materiais e físicas e não se importavam com as coisas espirituais. E depois veio o dilúvio, diz que veio o dilúvio e os consumiu a todos, não é? O dilúvio foi por água, cobriu toda a terra e todas as pessoas, praticamente quase todas as pessoas morreram, só Noé e suas filhas e genros viveram, foram salvos quando Deus mandou construir a Noé a arca, que todos já ouviram falar, não é verdade? A arca de Noé, que salvou aquela família, porque era uma família justa a Deus, uma família que buscava a Deus, uma família que não só buscava as coisas terrenas, mas que também buscava a Deus todo o seu coração e o servia. Isto é o que a humanidade deve fazer também agora, porque as pessoas, a maioria das pessoas estão envolvidas apenas com as coisas materiais e terrenas e carnais, por assim dizer, e nem se importa com as coisas espirituais. E nós precisamos, quando estamos a ver estes sinais acontecerem no mundo, precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, para estarmos preparados para a vida futura, para a vida eterna. E preparados para a segunda vinda de Jesus, se quisermos ser arrebatados, tirados aqui da terra, antes de acontecer esses grandes juízos que vão cair sobre a terra. Nos tempos de Ló, também comiam, bebiam, casavam-se e edificavam casas e etc., mas não buscavam a Deus. Só o Ló e a sua família, as suas duas filhas e a esposa é que buscavam ao Senhor. Mas como nós sabemos no relato de Ló, quando Deus os tirou de Sodoma e Gomorra para que eles não fossem destruídos, como o povo de Sodoma e Gomorra foi, aquelas duas grandes cidades, caiu o fogo quando eles foram tirados e levados para a montanha, caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra e destruiu todas aquelas cidades. Mas Ló e as suas filhas foram salvos, porque a sua mulher olhou para trás e Deus tinha ordenado que, ao fugirem para a montanha, não olhassem para trás para ver o que estava a acontecer sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que estavam a ser destruídas pelo fogo. O fogo caiu lá do céu e que destruiu as cidades. Portanto, o Senhor disse que nos tempos de Noé e de Sodoma e Gomorra seriam tempos em que as pessoas aqui na terra apenas buscavam mais as coisas materiais e carnais deste mundo, mas não buscavam as coisas espirituais. E hoje a maioria das pessoas não querem saber das coisas espirituais, nem de Deus, nem de nada. Querem apenas as coisas deste mundo, os prazeres, os divertimentos deste mundo, e não querem saber de Deus para nada. Não, nós temos que buscar a Deus com todos os nossos corações se queremos ser salvos um dia, ir morar lá no céu com Deus e todos os seus santos e todos os seus anjos para sempre.
que é uma vida eterna, é para sempre. A vida terrena é uma vida passageira. Portanto, vale a pena nós deixarmos mais as coisas materiais e terrenas do que ir buscar ao Senhor, com todo o nosso coração e nos prepararmos espiritualmente para quando Jesus voltar, se ainda formos vivos, subir com Ele. Os tempos de Noé, que seriam tempos como os de Noé e de Sodoma e Gomorra, não é? De Ló, o tempo de Ló, em que Ló viveu na terra, seria também nos tempos antes da segunda vinda de Jesus. E isso hoje está a acontecer. É um dos sinais que está a acontecer. E cada vez realmente se multiplica mais. Um dos outros sinais que está a acontecer nos nossos dias é o ressurgimento do poder sobrenatural, da manifestação do poder sobrenatural. Há duas fontes de poder sobrenatural nesta terra, ou seja, neste mundo. Há o poder de Deus e o poder de Satanás, do diabo, que está operando hoje nos dias em que nós vivemos, nestes anos, nos últimos dias ou anos em que nós estamos a viver, está operando grandemente no mundo. Como eu já disse, há dois poderes que governam neste mundo, que é o poder e que se manifestam neste mundo, é o poder de Deus e o poder de Satanás. Satanás, ele tem usado os servos dele, espíritas, bruxos, falsos profetas, ilusionistas ou mágicos e outros que servem a Satanás ou servem as coisas obscuras. Satanás tem procurado imitar o poder de Deus usando os seus servos, operando sinais e prodígios de mentira, de ilusão, para confundir e enganar as pessoas. E isso está a acontecer hoje nos nossos dias. Se vocês observarem, o que nós chamamos de magos, ou mágicos, ou até mesmo falamos o nome mais conhecido, que é ilusionistas, eles hoje fazem muitas coisas, e os bruxos, eles hoje fazem muitas coisas, operam muitos sinais pelo poder de Satanás. Satanás está por detrás de muitas coisas, ou muitas obras que eles operam, muitos sinais que eles realizam, que eles operam. Satanás está por trás disso, para confundir as pessoas, enganá-las, para atrair as pessoas a buscarem esses sinais, esses prodígios do inimigo que enganam as pessoas. Mas, além disso, há também o poder de Deus. Amém? Há o poder de Deus que é superior ao poder de Satanás. Deus também opera sinais e prodígios, maravilhas, milagres e curas e outros milagres nos dias de hoje. Ele usa também os seus servos, os seus verdadeiros servos, hoje nos nossos dias, para operar também essas maravilhas. Maravilhas que contribuem para o bem das pessoas, não para o mal, mas para o bem das pessoas, para a saúde e para tantas outras áreas da vida das pessoas. Ele usa Deus também os seus servos, os seus verdadeiros profetas, verdadeiros apóstolos, verdadeiros servos seus. Satanás já antes ele imitou o poder de Deus, operando também sinais e maravilhas. No tempo de Moisés, lá no Egito, nas 7 pragas do Egito, ele
o inimigo, quando Moisés usou o poder de Deus para manifestar alguns sinais, para mostrar que ele era enviado de Deus para libertar o povo do hebreu, o povo de Israel do Egito, que estava lá escravizado, Deus deu poder a Moisés para ele operar sinais e maravilhas. Como a água, por exemplo, do Rio Jordão se tornar em sangue, e muitos outros sinais. Mas os magos, o faraó chamou os magos do Egito e eles também operaram sinais semelhantes aos que Moisés operou. Para quê? Para confundir a faraó e para confundir as pessoas e enganá-las. Mas o poder de Deus está acima do poder do inimigo. O poder de Deus e de Jesus Cristo vence todo o poder do inimigo. Meus amigos, nós hoje no nosso dia estamos vendo esse poder sobrenatural sendo manifestado em muitas nações, até no nosso país também, por estes servos de Deus e também pelos servos do inimigo, que manifestam o poder de Deus também, para enganar as pessoas. Portanto, ao vermos essas coisas, esses acontecimentos, as grandes ilusões, as grandes obras que os magos ou ilusionistas ou bruxos operam, estejamos alerta, porque é um sinal dos fins dos tempos e que a vinda de Jesus está próxima, ok? Estejamos alerta. Um dos outros sinais que estão a acontecer e vão acontecer ainda mais, vão voltar a acontecer mais vezes nestes fins dos tempos. O Senhor disse lá em São Mateus, no capítulo 24 e versículo 42, que haveria sinais no céu, na terra e a fúria do mar. E nós hoje vemos sinais nos céus, sinais na terra, muitos sinais acerca dos tais que nos próximos vídeos eu irei falar. Muitos sinais, muitos sinais. A fúria fala da fúria do mar e diz que muitas pessoas desmaiarão de medo, de terror, ao ver estas coisas acontecer, ao ver estas ondas gigantes, por exemplo, no mar, alcançando a terra, levando tudo à sua frente, o que nós chamamos de tsunamis, ou ondas gigantes. Isso já aconteceu, meus amigos, e vai voltar a acontecer. Este é também um sinal do fim dos tempos. E vai destruir grandes cidades, porque vai ser uma força brutal, tremenda, que ainda não aconteceu em tamanha fúria, em tamanha força, mas vai acontecer. Estejam atentos àquilo que está a acontecer no mundo, a estas ondas gigantes. A Bíblia fala que isto iria acontecer, as ondas do mar, ou o mar das ondas fortes. Amém? Ok? Estejam atentos, porque este é mais um sinal do fim dos tempos, que anuncia a segunda vinda de Jesus. Jesus está para voltar. E o fim do mundo também está próximo. Ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus virá. Diz a Bíblia que nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe, mas o Pai sabe, e na hora exata Ele vai o mandar vir à terra. Diz: está no tempo. E Ele vai dizer: está no tempo, Filho, Jesus, meu Filho,
vai à terra e traz todos aqueles que são teus, que tu salvaste e purificaste com o teu próprio sangue. E ele vai vir e vai os tirar daqui da terra e os levar para o céu, para estarem protegidos, abrigados das calamidades, dos juízos que vão cair sobre a terra, depois do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por hoje, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, falarei mais dos sinais do fim dos tempos, a terceira parte, que são muitos sinais, vários sinais muitos deles que eu ainda não falei. São sinais terríveis que vão acontecer na Terra. Muitos dos casos que não estão escritos, por assim dizer, detalhadamente na Bíblia, mas estão em harmonia com a mesma. Estes sinais me foram revelados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando eu estava em oração e em meditação nos acontecimentos que estão a acontecer no mundo, eu falava para Deus, Deus, Senhor, que mais acontecerá? E o Senhor me mostrou, me revelou, e eu escrevi nestas folhas para ficar registado, para não me esquecer, e depois para partilhar com outros este conhecimento destes sinais que irão ainda acontecer. Que irão acontecer daqui por mais alguns tempos, não é? Agora, seguidamente, que irão acontecer na Terra. Portanto, estejam atentos ao próximo vídeo, porque eu vou falar, que também vou dar a saber, a conhecer aos irmãos e amigos, que Deus tem lá no céu, a Bíblia o diz, tem lá, por assim dizer, reservatórios para acolher ou armazenar muitas coisas, muitas calamidades, das quais estão a acontecer na Terra. Tempestades de água, pedras de granizo, trovoadas e muitas outras coisas que Deus tem armazenado lá no céu para lançar sobre a terra. Para quê? Para alertar o povo que o fim está próximo e que a vinda do Senhor Jesus Cristo está para chegar. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, deixem os seus pecados, as suas vaidades, deixem os prazeres pecaminosos deste mundo e se virem para Deus, se convertam a Ele de todo o seu coração, para estarem preparados para poder subir com Jesus quando Ele vier. Por hoje é tudo. Me despeço de todos vós, desejando a todos as maiores felicidades e até ao próximo vídeo.